Muito boa tarde a todos vocês que estão nessa tarde maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Felizmente, a chuva cessou e a cidade maravilhosa está podendo mostrar um pouco daquilo que ela é, linda e maravilhosa para todos nós que estamos aqui nessa tarde. Eu tenho esse privilégio, essa honra de estar com queridos amigos, parceiros, moderando essa mesa 100% brasileira, 100% da nossa terra, para falar um pouco, acho que todo mundo está querendo saber mais, talvez, do principal assunto que tem dominado a mente de todo mundo nesses últimos meses, que é a COP30, que vai chegar à Amazônia, que vai chegar ao Brasil no próximo ano. Então, a gente vai ter um painel muito rico e muito bom, onde a gente vai poder dividir com vocês, com essas figuras maravilhosas aqui, um pouco de como está sendo essa preparação, quais são as expectativas e o que, de fato, a gente pode esperar e o que vai acontecer no ano que vem aqui no Brasil, com a realização da Conferência do Clima aqui no Brasil. Então, queria, de antemão, agradecer a presença de todos vocês aqui nessa tarde, para a gente poder bater esse bate-papo informal aqui sobre COP30. Eu queria começar com a ministra Sônia. Já postou? Então, tá bom. Bom, a ministra Sônia, querida guerreira, parceira do Brasil, nossa liderança, primeira ministra dos povos indígenas do Brasil, a gente sempre repete isso, porque isso é importante. A Célia esteve aqui agora falando sobre isso, dessa importância, dessa liderança, então a gente vai repetir isso para sempre. Sônia, a COP30 na Amazônia, chegando aqui ao Brasil para a gente liderar essa discussão, ela é bastante significativa, a gente sabe, para a agenda climática, mas eu queria te ouvir como é que a presença a presença das vozes de defensores indígenas vai poder ajudar a gente a moldar essa discussão, como é que vai ser feita essa presença, essa incidência, quais são as expectativas que você tem para essa COP da Amazônia aqui no Brasil? Olá, gente, boa tarde, Zané Caruca. Saudar aqui todos os colegas, Tassiana, querida, né, que estamos aqui nesse painel, essa plenária linda, interessada, porque estar aqui numa tarde de domingo, né, é porque realmente está interessado para escutar, entender, participar, né, e dizer que a COP30 está sendo, assim, uma grande expectativa, não só para o Brasil, mas uma expectativa para o mundo. Muita gente disse que a COP de Baku seria esvaziada, porque está todo mundo se preparando para Belém, né? Mas a gente viu lá, né, governador? Baku com 75 mil pessoas, e aí a gente ficou ali se perguntando, imagine Belém. 75 mil pessoas em Baku, na COP que seria esvaziada. Aqui, então, quantas pessoas, né, estão querendo vir para o Brasil, estão querendo vir para a Amazônia, né, estão querendo vir também para termos resultados concretos. Então, o que a gente espera é que essa COP seja, de fato, uma COP onde as decisões sejam concretizadas do tamanho que está hoje exigindo a crise climática, né? E a participação indígena, né, certamente será a maior participação de toda a história da COP. Né? A gente sempre lembra um processo de participação indígena de 2009 para cá, onde se retomou as realizações das conferências do clima, né? E ali a gente tinha uma participação mínima, 3 indígenas, 5 indígenas participando. De lá para cá, no ano passado, nós tivemos, em Dubai, a maior delegação indígena de todos os tempos. E, mesmo assim, a gente só conseguiu ter ali 300 indígenas de todo o mundo. Foi a maior delegação indígena do Brasil. A gente teve ali uma média de 100 indígenas do Brasil. Mas, para Belém, nós estamos esperando, né, que esse número seja, né, 50 vezes mais. Porque, para além da mobilização, dessa participação indígena enquanto sociedade civil, nós estamos trabalhando para aumentar essa representação indígena dentro do espaço da Blue Zone, que é o espaço ali oficial, e também ainda estamos trabalhando para uma terceira categoria de participação, que é a incidência direta indígena com os negociadores. Para isso, nós já estamos exercitando desde agora. Nós estamos com uma iniciativa, né, que é um programa de formação indígena, líderes indígenas na política global. Exercitamos na COP16 da biodiversidade, que aconteceu há poucos dias também na Colômbia, né? E ali a participação indígena desses representantes dos cursos, né,
numa articulação com o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério do Meio Ambiente, está aqui a ministra Marina Silva. Obrigada, Marina, pela parceria sempre. Né? Ali junto, o Ministério dos Povos Indígenas, nós conseguimos uma grande conquista, que foi ali, naquela discussão do 8J, né, criar um grupo subsidiário permanente no âmbito, né, ali da COP da biodiversidade. Um grupo que já foi criado há 32 anos e ainda agora estava como um grupo provisório, né? Era um grupo provisório, e a gente conseguiu transformar no grupo permanente. E a outra discussão que a gente fez também ali com todos os países foi a inclusão de afrodescendentes que têm um estilo de vida compatível com a proteção da biodiversidade, também ali para serem reconhecidos como, né, protetores da biodiversidade. Então, a gente exercitou já essa participação, indígenas ali falando diretamente com os negociadores, e agora, para a COP30, a gente quer que todos os nossos cursistas estejam fazendo essa incidência direta de acordo com os temas que serão debatidos e estejam nas salas de negociações falando com nossos representantes dos países, né, para que auxiliem, subsidiem nas tomadas de decisões. Então, é uma COP que a gente espera, sim, que deixe legados. E os legados não são apenas se discutir política de governo, né, mas que a pauta indígena, que a política indigenista seja, de fato, uma política global e que a demarcação das terras indígenas esteja inserida como uma política global de enfrentamento à crise climática. Então, ali estaremos nós, né, trazendo o conhecimento dos povos indígenas, a participação dos povos indígenas, para juntos combatermos a crise climática, proteger o meio ambiente, a biodiversidade e, principalmente, os modos de vida de todas as pessoas. Obrigado, ministra. Governador, bom, havia, ou ainda há, né, muito ceticismo sobre a realização da COP em Belém. Muito se foi dito das condições, a própria ministra tocou nesse ponto agora. Mas, enfim, a gente tem acompanhado e sabe o incrível trabalho que você e o seu governo têm feito, de mãos dadas e parceria com o governo do presidente Lula, os diferentes ministérios, o MPI, o MMA, a Marina está aqui, o Capô Bianco, o secretário executivo, está aqui também, para que essa COP, de fato, seja um sucesso, apesar de todos os desafios. Os desafios são coisas boas, eu sei que o senhor adora um desafio. Então, conta para a gente aqui o que o senhor pode contar de novidade para a gente, de como é que estão os preparativos para Belém, enfim, para sediar esse grande evento no ano que vem. Bem, boa tarde a todos. Agradecer ao Global Citizen pelo convite, Rodrigo, a você por mediar, e principalmente pela oportunidade de participar de um painel com tanta gente boa, com brasileiros que amam o nosso país e com essa plateia extraordinária, em nome da ministra Marina, cumprimentar a todos que prestigiam este momento. Dizer que, primeiro, o Brasil teve a coragem de tomar uma decisão fora do que seria a prática comum. Sempre na história deste país, os grandes eventos, os grandes momentos, eles aconteceram nas cidades que já tinham uma estrutura pronta e que já havia a tradição de receber grandes momentos. Particularmente, o Rio de Janeiro está vendo isso nesta semana do G20, São Paulo ou Brasília. Mas nós não estamos falando de um evento comum. Nós estamos falando do maior evento de discussão dos desafios climáticos do planeta. Portanto, nós não devemos olhar este evento apenas as 2 semanas em que milhares de pessoas frequentam um local. Nós estamos falando do conteúdo e da mensagem que o Brasil deseja construir e deixar como legado para a sua história e para a história da humanidade. E, por isso, a coragem do presidente Lula de ter aceito o desafio apresentado pelos governadores da Amazônia, pelo consórcio de governadores, a coragem de compreender de que não seria algo fácil, não seria algo comum, mas nós não queremos fazer mais do mesmo. Nós queremos mostrar para as Nações Unidas, e mais do que isso, mostrar para os países e as lideranças que são signatárias dos acordos pelo clima, de que depois de 2 COPs em petroestados,
chegou a vez de retomar a essência da COP, fazendo pela primeira vez a COP na Amazônia, a COP na floresta. Isto é que é fundamental. E eu tenho dito isto, Rodrigo, porque sempre tenho muito preconceito, achando que nós vamos fazer feio, achando que nós não estamos preparados para isso. Eu digo que quem vai para a COP para fazer turismo, quem vai para a COP para o Hotel 6 Estrelas, já teve oportunidade em Dubai e agora está tendo oportunidade em Baku. Agora, quem quer discutir meio ambiente, conhecendo a floresta com o pé no chão, olhando olho no olho para os povos indígenas, para os quilombolas, ao invés de grandes prédios, vão conhecer as árvores gigantes da nossa mais nova unidade de conservação criada pelo governo do Estado. Portanto, quem quer fazer turismo já teve oportunidade na COP do ano passado e nessa. Quem quer discutir meio ambiente vai estar em Belém no ano que vem, na COP mais extraordinária de todas, porque será a COP da Amazônia. Portanto, este é o conceito, essa é a potência que nós temos que acreditar. Dito isto, não nos exime a responsabilidade, é claro, de fazer uma estrutura de cidade que deixe um legado. E aqui é importante registrar que a parceria com o governo federal tem permitido a conciliação da oportunidade do evento para deixar um legado para a cidade de Belém. E, em números gerais, nesse momento, nós estamos falando de investimentos públicos entre recursos do Estado e recursos da União, que chegam próximos a 6 bilhões de reais na infraestrutura urbana da nossa capital. Não existe na história de Belém tamanho investimento em um pequeno espaço de tempo. Não existe, se eu fizer uma relação de investimento por habitante, não há uma cidade nesse país, nesse momento, com tamanho investimento. Portanto, as estratégias de obras de infraestrutura que buscam deixar legado permitirão que nós possamos ter um transporte coletivo melhor. Belém tinha a pior frota de transporte coletivo entre todas as capitais do Brasil. Nos próximos 6 meses, de 1.000 ônibus que têm 12, 14 anos de vida útil, nós vamos incrementar 600 ônibus, entre ônibus elétrico, com Wi-Fi e ar-condicionado para a cidade de Belém, que não tinha antes e que passará a ter. Nós estamos fazendo diversas obras de mobilidade, saneamento básico na cidade, obras de abastecimento de água, na periferia, o maior plano de macrodrenagem da história da capital, parques urbanos lindos, que vão dar muito orgulho para quem for visitar a cidade, mas vão dar muito empoderamento e orgulho para quem vive na cidade de Belém. Portanto, dizer a vocês de que a cidade terá certamente um legado extraordinário e nós teremos a condição de conciliar a atmosfera da Amazônia para bem receber as pessoas e, claro, a estratégia de hospitalidade, que é sempre o grande questionamento que se faz. E aí soluções que passam desde navios que estarão sendo ofertados como leitos, nós estamos falando próximo de 5.000 leitos, através da alternativa de hospitalidade de navios de cruzeiro, que deixarão como legado o aprofundamento do canal de navegação de Belém. Portanto, isto, depois da COP, permitirá com que Belém esteja no calendário de cruzeiros do Brasil. Nós estamos falando de aluguéis de temporada. Antes deste movimento, o Airbnb tinha 700 imóveis cadastrados em Belém. Hoje tem 4.500 já. Portanto, olha a alavancagem do movimento envolvendo a sociedade que está enxergando essa oportunidade para ter uma alternativa que vai distribuir renda, porque cada imóvel alugado é o dono do imóvel que está tendo esta oportunidade. Operações de hotéis de alto padrão. Belém tinha 2 hotéis de alto padrão, só nesse momento está sendo construído mais 3. Portanto, um legado que se deixa de hotéis de alta qualidade para os públicos mais exigentes. Nós estamos com 17 escolas que estão sendo adaptadas, que ficarão como escola de alta qualidade para um público específico. Nós teremos uma vila de líderes que estarão sendo utilizadas para os chefes de Estado e suas delegações. Pela primeira vez, terá uma aldeia
uma simulação de uma aldeia para dar ambiência aos povos indígenas que estarão numa área de parque ambiental com toda a atmosfera de uma aldeia indígena que estará sendo colocada para que nós possamos dar o melhor de ambiente para os povos indígenas que lá estarão. Portanto, digo a vocês, o bastão está sendo, nos próximos dias, passado para nós. E eu tenho absoluta certeza que o Brasil vai se orgulhar muito de fazer a COP da Floresta, a COP da Amazônia, e aí nós passaremos para discutir não mais cidade, nós passaremos a ter foco absoluto, que é discutir soluções para o meio ambiente e qual legado da floresta nós deixaremos para o futuro da humanidade. Obrigado, governador. Deixa eu passar aqui para o embaixador André Corrêa do Lago. Embaixador, há pouquíssimos dias atrás estávamos todos nós, eu, você, a ministra Sônia, o governador Helder em Baku, agora você já está aqui de volta. E eu sei que em pouquíssimos dias depois, assim que terminar o G20, você e a ministra Marina vão retornar para Baku para terminar essa missão de acompanhar as negociações. Mas exatamente eu queria conversar com você sobre isso, né? A COP29 ainda está acontecendo nesse momento, estamos na segunda semana, abrindo a segunda semana de negociações. Eu queria ouvir, embaixador, na sua perspectiva, né, o que a gente pode esperar dos resultados da negociação que estão acontecendo por lá e vão se estender ao longo dessa semana, e, obviamente, como é que isso pode afetar o que a gente traz dessas negociações aqui para a COP30 no próximo ano? Olha, bom, antes de mais nada, obrigadíssimo por estar aqui tão maravilhosamente bem acompanhado. E eu queria comentar que eu acho que a COP de Baku está um pouquinho sofrendo dessa expectativa de Belém, porque realmente está todo mundo esperando que Belém vai ser uma COP totalmente excepcional, eu concordo plenamente. Mas Baku tem um mandato. Baku tem que conseguir um avanço na parte de financiamento, que é sempre a parte mais difícil dessas negociações. Aliás, eu até comento, quer dizer, que em 1992 eu trabalhei aqui na Rio 92, no Rio. E, naquela época, governador, as pessoas diziam que o Rio de Janeiro não pode acomodar essa conferência, não vai dar certo, isso não vai poder acontecer. Os consulados aqui, todos nervosíssimos, não vai dar nunca certo, não vai ter hotel, não vai ter nada. Foi o sucesso que a gente sabe. No final da negociação, o que foi mais complicado? Financiamento. Mas o legado foi absolutamente extraordinário e colocou o Brasil num mapa que Belém vai fortalecer para uma nova geração. Então, Baku é, talvez, uma COP importantíssima, mas de transição, mas uma COP na qual tem que conseguir avanço no financiamento. Vocês lembram daquela coisa dos 100 bilhões por ano que os países envolvidos tinham prometido, que nunca chegaram nesse valor, e agora tem que definir um novo valor, e isso é absolutamente essencial, tendo em vista a urgência climática. O que é enormemente diferente nos anos recentes é a questão da urgência climática. Então, se há urgência para a ação, também tem que ter urgência para o financiamento. Se a gente não acelerar o financiamento, como é que você pode cobrar de países em desenvolvimento que têm que trabalhar com infraestrutura, com educação, com saúde? Como é que eles podem se dedicar a essas mudanças que são necessárias em todas as economias do mundo? Então, eu espero que Baku vai conseguir fornecer isso. Baku avançou na questão do mercado de carbono, que é uma coisa que havia uma frustração muito grande há muitos anos de que não estava acontecendo. Portanto, eu acho que Baku vai deixar o legado necessário para que a gente possa fazer de Belém uma COP totalmente inesquecível. Bom, já que a gente tocou no tema do financiamento, que é um tema super importante para o futuro do clima e como a gente vai endereçar as soluções, queria perguntar para a Tarciana Medeiros, minha parenta de sobrenome. Queria ouvir de você como é que o setor privado, enfim, a expectativa, como ele vem atuando na preparação e também durante a COP30, e, claro, como é que você vê o papel das instituições financeiras, em particular, a contribuição que elas podem trazer para adaptar suas políticas de investimento para ampliar projetos, por exemplo, de energia renovável, iniciativas de agricultura sustentável, que vão ser tão importantes
num cenário, enfim, que a gente precisa de muita mitigação e muita adaptação pela frente. Bastante. Rodrigo, muito obrigada à Global Citizen pelo convite. É uma honra estar compondo aqui esse painel com os meus colegas, com a Soninha, com o governador Helder. Olha, o governador, estou te colocando de ministro, olha só. Gente, tem uma coisa que eu gosto, vou só trazer aqui uma percepção. Eu trabalhei no Pará, trabalhei em Belém, morei lá 2 anos. Tem algo que todo mundo que fala da estrutura de Belém sempre esquece. Belém já tem 2 milhões de pessoas que passam por lá no Círio de Nazaré. E, com toda essa estrutura que o governador acabou de anunciar, vai dobrar, vai ter 4 milhões no ano que vem. Vamos já se preparar para a gente ir para o Círio 2025. Mas, Rodrigo, primeiro que a gente precisa lembrar que a gente está completando agora 10 anos do Acordo de Paris. E o Brasil tem uma oportunidade única de protagonizar como nós queremos normatizar a nova COP. Quais são as bases normativas desse novo encontro? Por que isso? O financiamento é necessário o engajamento das instituições financeiras, e eu diria que a gente pode fazer um pouquinho do que o Banco do Brasil já faz. Quando a gente tem, no Brasil, o banco mais sustentável do mundo, não é mais sustentável do mundo só no papel. Existem critérios ambientais, sociais e de governança para nos colocar nessa posição. Então, quando a gente busca essa posição de protagonismo, a gente tem um compromisso de também fazer um chamamento do mercado para esse momento. Então, cada empresa consegue colaborar, cada empresa privada, dentro do seu espectro de atuação, mas fazendo mais e melhor o que ela já faz. Então, é necessário observar a sustentabilidade dos negócios em todos os atos, em tudo que se vai fazer, em todo o crédito que a gente vai conceder. O Banco do Brasil, esse ano, lançou ao mercado o primeiro Guidance ASG do sistema financeiro. O sistema financeiro ele funciona por metas que as empresas se propõem a cumprir e declaram publicamente. Então, principalmente as SAs trabalham com guidances. Historicamente, a gente trabalha apenas com guidances financeiros. Então, esse ano, entendendo que não haverá o financeiro sem a sustentabilidade, sem que a gente tenha, principalmente no caso do Brasil, uma natureza que consiga continuar produzindo, fazer os financiamentos com sustentabilidade é necessário, com responsabilidade é necessário. Então, capacitar os pequenos produtores para que eles tenham ali uma agricultura uma agricultura sustentável, para que a gente tenha uma transição de matriz energética também sustentável. Nosso país tem 93% da matriz energética já sustentável. A gente já é exemplo para o mundo. Começar a falar mais do que o nosso país tem, de como a gente faz as coisas, é uma oportunidade única da gente se fazer ouvir. Então, trazer todas as empresas privadas nos seus âmbitos de atuações para uma única iniciativa é necessário. A gente precisa parar de trabalhar de forma isolada, porque o propósito é mundial. As empresas são feitas de pessoas. E, quando o clima muda, não é a empresa que sofre, são as pessoas. Nós sofremos junto. Então, trabalhar de forma sustentável é cuidar de fomentar projetos de bioeconomia. A gente tem feito isso, a gente tem estado junto do governo do Pará em todas essas iniciativas. É cuidar do pequeno produtor para o manejo adequado da terra, mas é muito mais capacitar os médios e grandes produtores para a contratação dos serviços dos pequenos produtores. Então, é trabalhar em cadeias de valor. A gente tem trabalhado muito em cadeias de valor para trazer toda a sociedade civil, toda a sociedade privada para esse único objetivo. Então, eu acredito muito que todos nós juntos, nós somos muito melhores que a atuação individual de cada um. Agir individualmente é um primeiro passo, mas agir coletivamente é o ideal, e nós precisamos juntar esses esforços. Então, onde a gente atua, é permanente esse nosso convite, para que a iniciativa privada venha junto, para que as outras empresas venham junto, para que a sociedade civil participe. Ontem eu ouvi muito, durante o discurso de encerramento do presidente Lula, que o povo unido jamais será vencido. E é fato. A população unida, o povo unido, jamais será vencido. O G20 social
foi um exemplo de trazer o povo para a cúpula do evento. Foi trazer do povo o que o povo espera que seja o G20, cúpula, e que será a COP30. Então, nesse instante, todos os olhos do mundo, os holofotes do mundo estão voltados para o Brasil. E nós não podemos perder essa oportunidade. Então, governador, eu tenho certeza absoluta do legado que vai ficar lá em Belém e que vai ser, a partir daí, vai ter um outro patamar de COP para o mundo. Assim como, a partir desse G20, teremos um outro patamar de G20. Eu duvido muito que não ocorra mais o G20 social. E a inclusão da população, a inclusão financeira da população é necessária, Rodrigo, aqui e no mundo inteiro. Então, quando a gente conseguir alimentar todo mundo que tem fome, quando a gente incluir todo mundo financeiramente para que tenha dignidade financeira, quando a gente conseguir reduzir os abismos sociais que existem, eu tenho certeza que nós teremos um povo muito mais consciente, um povo muito mais colaborativo e exigindo isso da iniciativa privada. Assim como nós somos exigidos e nós exercemos esse papel com muito orgulho. E aí eu vou deixar só aqui um recado para vocês, final. Quem está aqui nessa mesa se importa. A gente está aqui porque a gente se importa. Muito obrigada. Obrigado, Tassi. Bom, agora eu vou entrar num jargão diferente, deixa eu rolar a bola para o Atisson. Atisson, que todos vocês devem conhecer. O Atisson jogou na Alemanha, jogou na Itália, jogou em vários lugares, mas ele sempre será um ídolo rubro-negro. Então, saudações rubro-negra para você. Obrigado. Nessa tarde aqui, Atisson. O Atisson, numa mesa que a gente está falando de Copa, a gente está falando de mudança de clima. Então, acho que a pergunta, Atisson, que não quer calar, já que a gente está falando de mudança de clima, é por que o Gabigol não vai renovar com o Flamengo? Ele está querendo mudar de clima? Será que o clima está quente? Será que o clima está quente? Ou ele quer esfriar um pouco? Não sei. Mas, gente, bom, deixando isso de lado, o Atisson acabou de assumir esse ano como secretário de futebol do governo federal no Ministério dos Esportes, uma missão super importante. Ele também é uma das pessoas envolvidas com uma das campanhas também que vai movimentar esse ano, em função da COP, a comunidade esportiva, que é o Terra Futebol Clube. Ele está até com a camisa aqui. Como a gente mobiliza a comunidade esportiva também para trazer esse engajamento da sociedade, da população. Queria que você contasse um pouco para a gente nessa sua nova... O número primeiro, né? Tá bom, né? No craque, né? Tem que levar o número do craque. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua nova missão e como é que você vê a importância desse tipo de engajamento. Ou seja, né, muitas pessoas não fazem essa conexão de como também o esporte está conectado com o que está acontecendo com o nosso planeta e sofre também com os problemas da mudança climática. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Rodrigo, obrigado pela oportunidade de fazer parte desse painel incrível. Acompanhar a Marina de perto, para mim, é uma alegria muito grande. Eu, como ex-atleta, para mim é uma satisfação imensa. Eu falo que o futebol nos proporciona cada coisa em que, quando a gente se prepara, a gente pode atingir algo a mais. E hoje eu estou na Secretaria Nacional do Futebol por tudo que o futebol me presenteou. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui representando o Ministério do Esporte, falar sobre mudança de clima. Nós que sabemos muito bem, dentro de campo, como que funciona. Mas antes, eu agradecer essa camisa ao Rodrigo, né, pelo fato dele ter feito o convite. O Terra Brasil, o Terra Futebol Clube, ele tem uma preocupação incrível dentro do esporte, dentro do futebol, para fazer uma melhoria, para a gente desenvolver cada vez mais dentro do futebol a mudança climática. A gente sabe que é importante para a gente, como ex-atleta. A gente viu agora, recente, no Campeonato Carioca, 2 paradas no primeiro tempo para hidratação. Normalmente, quando tem no verão, é uma parada só a cada tempo. Mas no Campeonato Carioca estava muito calor, tiveram 2 paradas. Por isso que eu me coloquei à disposição de estar aqui hoje para falar dessa importância que é o clube, o ex-atleta, o atleta da atualidade, porque ele inspira, ele é uma referência, e eu fico muito honrado de falar disso, porque o Felipe Luiz, hoje treinador do Flamengo, ele teve uma inspiração quando eu era jogador. Para mim é uma alegria muito grande.
porque um dia eu sonhei ser jogador de futebol, mas não imaginava como ia atingir alguém. E quando você consegue atingir alguém, é porque você deixou um legado dentro do que você fez da melhor alta performance. Não só como profissional dentro de campo, mas como cidadão. E por isso que a gente tem essa responsabilidade dentro do esporte, para a gente aumentar cada vez mais, dentro dos clubes, a responsabilidade de colocar a placa solar, entender a importância que tem a voz do atleta. O atleta é uma referência. Eu lembro quando o Ronaldo Fenômeno botou o cabelo raspado, que ficou parecendo um cascão, todo mundo, todas as crianças queriam ser o Ronaldinho. Aí depois você vê o Gabigol, quando ele faz aquele movimento. Então, os atletas precisam entender dessa importância. Nós, do Ministério do Esporte, a gente tem várias parcerias, hoje, com o Ministério das Mulheres, que é o Feminicídio Zero, a campanha da Cadeiras Vazias, que é a violência no estádio, a gente tem da misoginia, a gente fez agora recente com a ministra Guajajara o primeiro torneio dos povos indígenas, e a gente sabe que o Ministério do Esporte, o esporte, ele pode alcançar. A gente vai agora sediar a Copa do Mundo do Futebol Feminino, é a grande oportunidade da gente deixar uma grande marca e um grande legado cada vez mais para o nosso país. E por isso que eu, hoje, nessa pasta, eu me coloco sempre à disposição dos clubes, das federações, confederações, para a gente combater a fome, para combater a pobreza, porque o esporte é capaz de atingir alguém do outro lado, porque o atleta, ele é referência. E quando me chamaram para vir aqui, obrigado, Rodrigo, pelo convite, eu falei, o que eu posso contribuir nessa mesa com tanta gente importante? Eu estou falando do esporte, eu estou falando de uma das maiores ferramentas que o futebol tem de transformar uma nova vida. E hoje eu sou uma referência dentro do esporte. Para mim está sendo uma alegria muito grande representar essa pasta, buscar cada vez mais as parcerias, buscar cada vez mais a melhoria dentro do nosso país, para a gente alcançar a criança, tirar a criança da pobreza, tirar a criança de um lugar que ele não tem oportunidade e oportunizar ela futuramente através do esporte e educação. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui. Saudações rubro-negras a todos que são rubro-negros. O Flamengo acabou de ser campeão. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado a todos. Obrigado a Tício, obrigado a todos vocês por estarem aqui essa tarde. A gente vai encerrar o nosso painel agora, mas antes de encerrar, eu quero... Levanta o braço, quem é que vai querer estar em Belém aqui no ano que vem, na COP30? Levanta a mão. Todo mundo em Belém ano que vem? Obrigado, gente.